Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Na última videoaula a gente viu os sais minerais e vitaminas, né? A gente concluiu os sais minerais e vitaminas, os sais minerais, o composto inorgânico e as vitaminas, aqueles grupos de conjunto de substâncias, né, que precisam ser ingeridos no nosso corpo em menor quantidade, que não são produzidos por nosso corpo, né? Certo? Lembre lá o cuidado com a vitamina D, né? E as vitaminas são compostos orgânicos, a gente viu um pouco deles, ou seja, a função deles, onde eles são, os alimentos que eles são encontrados, para que a ausência deles, quais são os problemas que eles podem causar no nosso corpo, né? Aí falei lá principalmente eu falei lá, citei mais as avitaminoses, né? Que pode acontecer pela ausência de vitaminas, mas citei para você também que existem as hipervitaminosas, né? Ou seja, quando você tem um excesso de vitamina no nosso corpo. Ou seja, todas essas substâncias que a gente vê em bioquímica, elas precisam ter um balanceamento, certo? Ou seja, a gente precisa desculpa, a gente precisa se alimentar, ou seja, a gente precisa de fontes de alimentos em uma quantidade balanceada, nem a mais nem a menos. Ou seja, nossa alimentação diária, a gente precisa ter todos os tipos de nutrientes, ou seja, que a gente estudou, né? Então a gente tem que ter lá a ingestão de 2 litros de água, lembrando que a água não é um nutriente, certo? Ela não é digerida. Então os carboidratos, a gente tem que ter todos os carboidratos na nossa alimentação diária, as proteínas, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas, de forma balanceada, né? Alguns nutrientes a gente precisa em maior quantidade no nosso corpo, né, diariamente, e outros menores. Por exemplo, a gente precisa ingerir muitos alimentos ricos em carboidratos para o nosso dia a dia, a gente precisa se alimentar de muitas vitaminas, de muitas leguminosas, verduras, frutas, para conseguir obter sais minerais e vitaminas suficientes. Em seguida, a gente tem uma quantidade menor, a gente precisa ter acesso às proteínas, às carnes, que a gente também vai ter acesso a vitaminas e minerais, em menor quantidade em relação aos outros. Os lipídios, né, em menor quantidade, mas tem que ter, e menor todos que deve evitar, né, que são os alimentos hiperenergéticos, ou seja, aqueles carboidratos hiperenergéticos, né, que são os doces, bala, sorvete, essas coisas que tem excesso de nutrientes, principalmente carboidratos, ou até de gordura, né? O sorvete, né? Que sorvete é basicamente açúcar, né? Carboidrato em excesso, hiperenergético, hipercalórico, né? E gordura, né? Então uma mistura em grande quantidade desses dois nutrientes que pode levar a uma série de problemas para a nossa vida, né? Obesidade, problemas cardíacos, e aí também problemas para além do fisiológico, né, problemas emocionais, né, e psicológicos também, né, até nos casos de depressão, né, pode ser associado também a poucos problemas de malnutrição, né, ou seja, ausência de nutrientes, que podem levar a vários fatores fisiológicos, né, a gente viu lá, por exemplo, cansaços, falta de sono, dores no corpo, funcionamento da visão. Então esses problemas, quando vão se associando, mais as questões psicológicas, né, pode levar a um agravamento de um quadro de depressão ou até o início do quadro de depressão, né. Então, uma vida saudável, com alimentação balanceada, com essas substâncias que a gente viu, esses compostos bioquímicos que a gente viu na quantidade adequada, ou seja, na quantidade ideal para o funcionamento do nosso corpo, ele faz com que a gente tenha, consequentemente, um bom funcionamento do corpo e uma vida mais saudável, certo? Vamos começar a ver hoje, né, e para concluir essa parte de bioquímica, vamos começar a estudar o último composto bioquímico da vida, né, que formam os seres vivos, que são o que a gente chama dos ácidos nucleicos, certo? Então, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, eles foram descobertos lá mais ou menos no final do século XIX, né, e se percebeu lá que eles tinham uma série de funções no nosso corpo. Então eles têm uma série de funções no nosso corpo, né? Eles receberam esse nome de ácido nucleico por quê? Porque ele tem a função química de ácido, né? A função química ácido, como você já deve ter estudado em química. Então eles apresentam a função química ácido, e o nucleico é por quê? Porque quando eles foram descobertos lá no final do século XIX, eles foram descobertos no interior do núcleo das células, certo? Então daí chamaram era o ácido que estava no núcleo das células. Então daí que chamaram de ácido nucleico. Isso quando eles foram descobertos lá naquele momento, né? Depois se descobriu que os ácidos nucleicos eles também estavam presentes, por exemplo, em organismos procariontes que não tem um núcleo, né?
ou seja, ele não tem um inventório nuclear. Então descobriu o ácido nucleico ali, e depois, ali no seu citoplasma, né, fora do núcleo, e depois se descobriu também que existia ácido nucleico, até nas células que tem núcleo, se percebeu que também existia a presença de ácido nucleico no citoplasma das células, ou seja, fora do envelope nuclear, ou seja, fora do núcleo, né? Então acabou se percebendo isso, mas aí o nome já ficou, né? Já tem sido batizado de ácido nucleico, ou seja, aqueles ácidos que estavam no núcleo, e aí continuou sendo chamado de ácido nucleico. Os ácidos nucleicos, eles foram muito importantes, e mais ou menos a partir lá de 1940, né, no século passado, eles começaram a ser muito estudados porque se descobriu que alguns ácidos nucleicos, principalmente os ácidos nucleicos que estavam contidos no núcleo, era neles que estavam presentes os genes. O que são os genes? Os genes são porções, né, desses ácidos nucleicos que ficam no núcleo, né, não sendo redundante, que são responsáveis pelas características hereditárias. E o que são as características hereditárias? Aquelas características que a gente herda dos nossos pais, né? Então se descobriu que era na presença nos ácidos nucleicos, certo? Que existia a presença dos genes. Então começou a se estudar muito os ácidos nucleicos para poder entender e aprofundar que já se conhecia, né, os mecanismos de hereditariedade, ou seja, os mecanismos de como as características eram passadas de um ser vivo para o outro, mas para se entender o funcionamento dos genes, ou seja, se detalhar e se aprofundar como é que esses genes funcionavam, como é que eles atuavam, ou seja, como é que eles determinavam as características do nosso corpo, como é que os genes comandam a produção de substâncias do nosso corpo, comandam a regulação do nosso corpo, certo? Então a partir de 1940 que foi que começou a se aprofundar nesse estudo. Então se estudava, para se conhecer os genes, começou a estudar muito a natureza dos ácidos nucleicos. E hoje em dia os ácidos nucleicos eles são muito bem conhecidos, e sua estrutura, suas funções, seus mecanismos, né, de formação de ácido nucleico, de duplicação de ácido nucleico, ou seja, de síntese, de tradução dos ácidos nucleicos, certo? Todos esses mecanismos eles são muito bem conhecidos por causa impulsionado bastante por essa característica, por perceber que neles estavam contidos os genes. Então aí quando se percebeu, né, todas as importâncias desse mecanismo, se estudou muito, né? Então a partir disso, ou seja, a partir do aprofundamento e da percepção de que os ácidos nucleicos eles continham as características da herança biológica, né? Ou seja, a gente parece com nossos pais, tem ou nosso pai, nossa mãe, ou às vezes a gente tem uma mistura dos dois, né, do nosso pai e nossa mãe. A gente se parece muito com eles porque a gente herda esses genes a partir dos gametas deles, ou seja, a partir do espermatozoide do nosso pai, parte dos genes foram herdados e a outra partezinha foi herdada a partir dos ovos da nossa mãe, e a partir dessa combinação, ou seja, a partir desse processo de fecundação, processo de reprodução sexuada, a gente herda os ácidos nucleicos que vão determinar as nossas características. Que no nosso caso aqui, a gente está falando do DNA. Então o DNA é um ácido nucleico. DNA é a sigla, né? Ele significa o ácido desoxirribonucleico, tudo junto. O ácido não, o ácido é separado, o ácido separado e depois vem tudo junto. Desoxirribonucleico, né? Então aí vem a sigla DNA. Obviamente que a sigla está em inglês, né? É uma convenção que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, quando se refere ao ácido desoxirribonucleico, usa a sigla em inglês, certo? Então nesse caso a sigla DNA, certo? Aqui, por exemplo, se fosse português seria o ADN, certo? Beleza? Facilzinho. Então o tipo de ácido nucleico que a gente tem é o DNA, ou seja, o DNA ele vai ser o que a gente chama do material genético, ou seja, é o DNA que está contido as nossas a determinação das nossas características hereditárias, a determinação de nossas características, como a gente é. É no DNA que está escrito lá como é que funciona o nosso corpo, ou seja, quando é que você vai produzir hormônio do crescimento, quando é que você vai produzir testosterona, como você vai produzir, em que quantidade você vai produzir, quando é que seu corpo precisa produzir anticorpos, quando é que precisa fazer divisão celular, quando é que precisa renovar as células, quando é que as células precisam morrer, né? Quando é que a gente precisa produzir enzimas, quando é que a gente... Ou seja, todo o comando do nosso corpo, todo o comando celular vai ser responsável pelo DNA, certo? O DNA é um ácido nucleico que ele está nas células, nos organismos eucariontes, né? O DNA ele vai estar lá contido no núcleo, certo? Ele vai estar lá armazenado no núcleo celular. Mas não, o DNA ele não é o único ácido nucleico que existe, certo? Existe também o que a gente chama do RNA.
certo? O RNA ele pode estar contido no núcleo das células, mas tem muito RNA fora do núcleo das células, né? Então o DNA a gente tem um DNA único, muito igual em todas as células. O RNA a gente tem vários tipos de RNA, né? O RNA mensageiro, o RNA ribossômico, certo? Os tipos de RNA e como eles funcionam, a gente vai estudar quando a gente for estudar o funcionamento do núcleo das células, certo? Então guarde aí o funcionamento do DNA, do RNA, como o RNA se multiplica, como ele comanda a atuação das células. A gente vai ver isso quando a gente for estudar o núcleo das células lá no final de citologia, né? Agora a gente só vai estudar um pouquinho a natureza e a estrutura dos ácidos nucleicos. Então a gente tem o RNA também, né? Que é o ácido ribonucleico, né? Daí a sigla também em inglês RNA. Então a gente vai ter dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, certo? Quais são as estruturas básicas e moleculares que formam tanto o DNA quanto o RNA? Então a gente vai ter diferenças entre o DNA e o RNA nas estruturas moleculares que formam as duas moléculas, né? Os dois compostos, e também nas estruturas espacial do arranjo no arranjo desses compostos, né? Então todo o ácido nucleico ele é formado por uma estruturazinha que a gente chama de nucleotídeo, certo? Então ele é formado por vários nucleotídeos, beleza? Então todo o ácido nucleico é formado por nucleotídeos, tanto o DNA quanto o RNA, ele vai ter essa estrutura básica aí de nucleotídeos, certo? Os nucleotídeos eles são formados por quê? Pelo que? Eles têm essa estrutura básica aí. Os nucleotídeos eles são formados por um grupamento fosfato, que é aquela bolinha amarela, um açúcar, certo? Um carboidrato, que é uma pentose. Lembra que eu falei lá, quando eu falei de carboidrato, eu falei dos carboidratos que formam o DNA e o RNA, né? Então ele vai ser um fosfato ligado a um açúcar, que é a pentose, ligado a uma base nitrogenada, certo? Então essa é a composição dos nucleotídeos. E o DNA e o RNA eles são formados por vários nucleotídeos, certo? Eles são formados por vários nucleotídeos conectados uns aos outros. É como se fosse, lembra que eu falei lá das proteínas, que as proteínas eram polímeros de aminoácidos, ou seja, formados por vários aminoácidos. Os ácidos nucleicos ele também vão formar esses polímeros, mas no caso os polímeros deles vão ser formados por várias unidades de nucleotídeos, né? Então lá nas proteínas a gente tem várias unidades de aminoácidos. Aqui nos ácidos nucleicos a gente tem várias unidades de nucleotídeos, certo? Então o nucleotídeo lá é o fosfato, a pentose, que é um carboidrato, né? Ou seja, um açúcar com 5 carbonos, né? E a base nitrogenada. A gente pode diferenciar os nucleotídeos tem diferença nos nucleotídeos do DNA e do RNA, né? As diferenças básicas que a gente vai ter nos nucleotídeos desses dois primeiro, o fosfato é o mesmo, né? Certo? Mas a diferença que a gente vai ter a primeira diferença, né, é na pentose, certo? Ou seja, no carboidrato, lá no triângulo, no triângulo, né? Nesse símbolo geométrico discipulados aí, pentágono, né? Então a diferença vai ser nesse carboidrato aí, na pentose. Enquanto que no RNA a pentose é a ribose, certo? Monossacarídeo ribose. No DNA a pentose vai ser a desoxirribose, certo? Então a primeira diferença que a gente tem entre o DNA e o RNA é na composição do seu nucleotídeo, certo? Então o carboidrato que forma os nucleotídeos do RNA é diferente do carboidrato que forma os nucleotídeos do DNA. Então o carboidrato do RNA é a ribose e a do DNA é a desoxirribose, certo? Esse é o açúcar. Então é esse Rzinho aí do RNA, tá? Então o ácido ribonucleico, ou seja, é o ácido nucleico que tem em sua composição a ribose. E o DNA, o Dzinho do DNA, olha, é da desoxirribose. É o ácido nucleico que na sua composição tem a desoxirribose. Então tá aí a primeira diferença entre DNA e RNA. A diferença no carboidrato que forma o nucleotídeo, certo? Então temos aí a nossa primeira diferençazinha aqui. Vou falar agora aqui com vocês sobre as bases nitrogenadas, certo? As bases nitrogenadas, ou seja, deixa eu voltar aqui rapidinho para você ver, olha, tá o fosfato, a pentose lá, aquele retângulozinho azul é a base nitrogenada, né?
Então o DNA e o RNA eles vão ter nele a presença de 4 bases nitrogenadas, certo? Então são esses 4 tipos de bases nitrogenadas que a gente tem aí. Olha. A adenina, a guanina e a citosina são 3 bases nitrogenadas. Tanto o DNA quanto o RNA tem essas 3 bases nitrogenadas, certo? Adenina, guanina e citosina. Ou seja, são bases nitrogenadas que tanto o RNA quanto o DNA tem. Ou seja, eles têm em comum esses 3 tipos de bases nitrogenadas. A diferença nas bases nitrogenadas que a gente vai ter é que o DNA tem uma 4ª base nitrogenada, que é a timina, certo? E o RNA ele não tem timina. Ele tem uma outra base nitrogenada, que é a uracila, certo? Então a gente tem uma diferença aqui também. Aí. Então o DNA e o RNA eles vão apresentar 4 tipos de bases nitrogenadas, certo? Adenina, citosina e guanina, que tanto o DNA quanto o RNA possuem, ou seja, eles têm essas 3 bases nitrogenadas em comum, mas a diferença deles seria nessa 4ª base nitrogenada. O DNA tem a timina, que o RNA não tem, e o RNA tem a uracila, que o DNA não tem. Então, aqui a gente já consegue identificar 2 diferenças entre a molécula de DNA e a molécula de RNA. A primeira diferença é o que? O carboidrato que forma o nucleotídeo, ou seja, a pentose que forma o nucleotídeo. Então, enquanto no DNA a pentose que forma o seu nucleotídeo é a desoxirribose, no RNA a pentose que forma o seu nucleotídeo é a ribose, certo? E a outra diferença vai estar na base nitrogenada. Então tá lá, o nucleotídeo é formado pelo que? Fosfato, pela pentose, que é o carboidrato, né, que pode ser desoxirribose ou pode ser ribose, e pela base nitrogenada. Então cada uma das moléculas de ácido nucleico, o DNA e o RNA, ele vai apresentar 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, citosina. Então adenina, guanina e citosina eles têm em comum, e timina só tem no DNA e uracila só tem no RNA. Então a gente tem no total 5 bases nitrogenadas diferentes, sendo que cada molécula tem apenas 4 desses tipos, né? Então adenina, guanina e citosina, ambos têm de timina e uracila, timina no DNA e uracila no RNA. Então se vocês observam uma molécula de ácido nucleico que tem a presença da uracila, você sabe com certeza absoluta que ali se trata de uma molécula de RNA. Se você observa uma molécula de ácido nucleico que tem a presença da timina, ali você já sabe com certeza que é uma molécula de DNA. Se você só consegue observar adenina, guanina e citosina, aí você não consegue diferenciar se ali é o DNA ou se ali é o RNA. Por quê? Porque essas moléculas, tanto o RNA quanto o DNA, têm essas bases nitrogenadas em comum, certo? Então aí não seria uma forma de diferenciação, certo? Para se formar as moléculas, principalmente de DNA, e para quando as moléculas de RNA, ou seja, o ácido nucleico RNA, ele se combina com o DNA para fazer cópia de DNA, para poder produzir proteínas no nosso corpo, como falei, a gente vai ver isso mais para frente. Essas cadeias de nucleotídeos, esses ácidos nucleicos, eles podem no caso do DNA, eles se ligam, né? E o RNA, eventualmente, eles fazem essa ligação. Onde é que acontece a ligação entre essas fitas ou entre essas cadeias de nucleotídeos de ácidos nucleicos? Eles vão fazer as suas ligações a partir das bases nitrogenadas, né? Então uma fita, ou seja, uma cadeia, veja aí, no lado esquerdo tem uma cadeia de nucleotídeos, veja lá os fosfatos, o azulzinho são os açúcares, certo? E do outro lado, aí você vai ver aí também os coloridos são as bases nitrogenadas, estão vendo apontada aí no esqueminha. Então de um lado tem uma cadeia de nucleotídeos e do outro lado tem outra cadeia de nucleotídeos, certo? E essas cadeias elas se ligam, né? Então você tem 2 cadeias que se conectam, elas se ligam. Essas ligações elas acontecem a partir das bases nitrogenadas, né? Então uma base nitrogenada de uma cadeia de nucleotídeos se conecta com a base nitrogenada da outra cadeia de nucleotídeos, certo? E aí assim eles vão se ligando como se fosse formando uma escada, certo? Essas conexões elas acontecem por ligações que a gente chama de ligações de hidrogênio, ou que a gente pode chamar também de pontes de hidrogênio, certo? Então uma base nitrogenada ela se conecta com outra. Agora,
As conexões que elas fazem, as ligações de hidrogênio que elas fazem, são ligações específicas. O que eu quero dizer com isso? Uma base nitrogenada, ela só se liga a outra base nitrogenada de forma única. Ou seja, elas fazem ligações únicas. Então, vocês vejam aí que tem as bases nitrogenadas e tem as letrinhas que representam, as letrinhas representam a inicial de cada uma das bases nitrogenadas aqui. Então, A é adenina, G, guanina, C, citosina, T, timina e o uracila. No caso, a uracila não está aqui nesse meu exemplo, certo? Então veja lá em cima, na primeira ligação lá entre as bases nitrogenadas, vocês estão vendo lá que tem a T, que é a timina, né? E do outro lado está a A, que é a adenina, certo? Então acontece lá, olha, o T faz base, a timina faz ligação de hidrogênio, né? Pontos de hidrogênio com a adenina. E aí vocês podem observar que logo abaixo tem aqui o G, né, guanina, e do outro lado a citosina. Então a guanina ela faz pontes de hidrogênio com a citosina, certo? E assim vai seguindo, vai uma se conectando na outra. O que é que vocês precisam saber disso aí? Vocês precisam saber que a adenina ou seja, o A só se liga com T e o C só se liga com G. Ou seja, você nunca pode ter a timina, por exemplo, fazendo uma ligação com a citosina. Não. O A só faz com T e o C só faz com G, certo? Não pode ter G e A, não pode ter G e T, não. É A com T e C com G, certo? É a partir dessas combinações, dessas ligações, A, T, G, A, que o nosso material genético ele é lido, né? Então essas são as informações aí, a ordem dos nucleotídeos, a ordem que as bases nitrogenadas se apresentam, são comandos, certo? Então tem uma série de bases nitrogenadas que vão determinar a produção de hormônio do crescimento, a produção de anticorpos, que vai comandar a divisão celular, que vai comandar a produção de enzimas, ou seja, a ordem que esses nucleotídeos eles têm, ou seja, a ordem que as bases nitrogenadas a ordem que as bases nitrogenadas dos nucleotídeos se apresentam na cadeia de ácido nucleico é que vai determinar a função de cada parte do nosso corpo, né? Ou seja, a produção de substâncias, o funcionamento do nosso corpo. Então, essas bases nitrogenadas, a leitura dessas bases nitrogenadas, ou seja, o nosso material genético é como se fosse uma gigantesca receita de bolo, certo? Então, a ordem que se apresentam as bases nitrogenadas nos nucleotídeos são comandos, certo? Então, o que é cada ordem dessazinha aí vai determinar alguma coisa no nosso corpo, né? Então a gente vai ter uma série de ordens dessa aí que vai determinar a cor dos nossos olhos, uma série de bases nitrogenadas em cadeia que vão determinar a produção de insulina, certo? E por aí vai. Então o que vocês precisam saber é isso. Para a conexão entre cadeias diferentes de ácido nucleico, seja do DNA, seja do RNA, a gente vai ter a ligação ou seja, a ligação de hidrogênio a partir das bases nitrogenadas do nucleotídeo, sendo que a adenina só se liga com timina e citosina só se liga com guanina. Professor, e se no caso for uma molécula de DNA fazendo ligações com uma molécula de RNA para produzir uma proteína no nosso corpo? Como a molécula de RNA não tem timina, a uracila vai fazer conexão com quem? No caso, como o RNA não tem timina, ele tem uracila, a uracila ela se liga como se fosse a timina, certo? Então, no caso do RNA, a uracila vai se ligar com a adenina, certo? Beleza, como está aqui, certo? A adenina está aqui e então a gente vai fazer conexão. A adenina, ela se conecta com uracila quando se tratar do RNA, certo? Então, A com T, C com G, quando a gente está se referindo ao DNA. Quando for DNA se ligando, se combinando a molécula de RNA, vai ser A com U, C com G, certo? Esse mecanismo de funcionamento a gente vê quando a gente for estudar as funções do núcleo. Beleza? Então temos aí mais uma diferençazinha. Outra diferença zona que a gente tem entre a molécula de DNA e a molécula de RNA é na cadeia de bases nitrogenadas, certo? Então veja aqui tem o esqueminha. Então veja aqui, primeiro a molécula de DNA tá lá, veja ali as bases nitrogenadas que ele tem, né? Citosina, guanina, adenina e timina. Ele está aqui na RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Mas qual é a outra diferença que a gente tem entre essas moléculas? A molécula DNA ela é formada por uma cadeia dupla de ácido nucleico. Ou seja, a gente diz que ela é formada por uma fita dupla.
Então a gente tem duas fitas, olha que nem está aqui aí. Esse esquema aqui, você tem duas fitas de ácidos nucleicos, duas fitas de polímeros de nucleotídeos formando o DNA. Então o DNA ele é formado por uma dupla fita de ácidos nucleicos conectados por pontes de hidrogênio. O RNA não, o RNA ele é formado por uma fita simples ou uma fita única. Então estão vendo aqui no esqueminha, então eles vêm aqui nesse formato de espiral, né? Só que veja lá que o DNA é uma espiral dupla, ou seja, são duas fitas de DNA interlaçadas e elas são conectadas pelas bases nitrogenadas a partir da pontes de hidrogênios, como eu mostrei na imagem anterior. E o RNA não, o RNA é uma fita simples. Ele é uma fita que ele espiralado, só que ele só tem uma fita, ou seja, ele é uma cadeia única, uma cadeia simples de nucleotídeos, certo? Esse modelo aí do DNA, e depois consequentemente do RNA, o modelo do DNA é conhecido como modelo da dupla hélice. Por que ele é chamado do modelo da dupla hélice? Porque ele é formado por duas fitas de nucleotídeos e elas são espiraladas, ou seja, em formato de hélice, certo? Então a gente chama, quando fala do DNA, quando se refere ao modelo da dupla hélice, ele está se referindo à estrutura molecular do DNA, certo? Esse modelo da dupla hélice também é conhecido como Watson e Crick, né? Pode ser chamar, quando se refere ao modelo de Watson e Crick, ele está se referindo ao modelo da dupla hélice, né? Watson e Crick foram creditados durante muito tempo por desenvolver. Na verdade eles desenvolveram, né, eles publicaram um artigo explicando a estrutura molecular do DNA, né, essa estrutura de dupla hélice, né, aí foi conhecido por muitos anos como modelo de Watson e Crick, mas hoje em dia já se faz uma correção histórica e científica, né, que hoje em dia já se sabe que na realidade quem chegou muito próximo de descobrir, quem descobriu praticamente tudo sobre a estrutura molecular do DNA foi uma cientista chamada Rosalind Franklin. Então a Rosalind Franklin, ela descobriu praticamente tudo sobre esse modelo, e aí reza a lenda, né, que eu acredito bastante, que eu não acho que é uma lenda, eu acho que é de verdade. A Rosalind Franklin, ela trabalhava em um laboratório de pesquisa, e o chefe dela não gostava muito dela, por questões óbvias, né, porque ela era uma mulher fazendo ciência, né, e acredita-se que o Watson e Crick, eles eram amigos desse chefe dela, e que eles certa vez foram visitar o laboratório, né, o instituto de pesquisa desse sujeito, passaram o olho no trabalho da Rosalind Franklin, né, viram, obviamente eles também estudavam, né, os ácidos nucleicos, mas quando eles viram que ela estava muito à frente de tudo aquilo que eles estavam, e aí reza a lenda, né, que eu acho que não é uma lenda, fala que é lenda porque foi um homem que fez, né, que eles surrupiaram o trabalho dela, né, eles viram todo o avanço que ela teve, publicaram e não acreditaram ela, né. Então hoje em dia, né, de forma que eu acho péssimo, né, falam que Watson e Crick são os pais do DNA e Rosalind Franklin é a mãe do DNA, né? Eu acho que se ela tivesse viva e escutasse disso, ela tinha um troço. Mas hoje em dia já se acredita ao modelo da dupla hélice, a Rosalind Franklin, né, ela também é acreditada a esse modelo, né? Continua se acreditando o Watson e Crick, né? Mas também tem que fazer uma justiça histórica, social e científica, né? Quem foi o mais importante que eles dois para desenvolver esse modelo foi a Rosalind Franklin. Por isso eu estou trazendo aqui para vocês essa curiosidade que, né, às vezes não aparece em todos os materiais didáticos, né? E muitas vezes é apagada da história, né? Então essa é mais uma diferença que tem no DNA. Então, a diferença do DNA e o RNA. O açúcar, né, a pitose do nucleotídeo, as diferenças nas bases nitrogenadas e a diferença na sua estrutura molecular. O DNA dupla fita e RNA uma fita única. Aí eu vou trazer aqui um esqueminha, olha. A gente olhando essa estrutura aqui, ou seja, esse aqui é um esqueminha de uma. Isso aqui é a questão que cai na prova, que vai cair na prova de vocês, ao fim da pandemia. Então traz aqui essa fitazinha aqui, aí está representando aí uma cadeia de nucleotídeos, né? As letrinhas estão representando as bases nitrogenadas, né? Então tá vendo lá T, A, T, C, T, ou seja, timina, adenina, timina, citosina, ou seja, a ordem dessas bases nitrogenadas. Lembre que essas ordens que formam os genes e que comandam as funções e características do nosso corpo. Com certeza ali vocês podem dizer o quê? Que ácido nucleico é esse? Um DNA, né? Timina é DNA, não é RNA. Você sabendo uma das fitas, ou seja, você conhecendo uma
das fitas aqui, da base nitrogenadas, olha, uma das fitas de DNA, você já sabe se você souber uma dessas fitas, você já sabe automaticamente qual é a sua complementar. Por quê? Lembra lá que eu falei que timina só se liga com adenina e citosina com guanina. Então, se aí está mostrando uma das fitas, você obviamente consegue já saber quais são as bases nitrogenadas que vão estar ligadas a essa na outra fita, certo? Na outra fita do DNA. Então, se a gente começa lá aqui da esquerda para a direita, se tem a timina no primeiro, então você sabe que a outra fita vai começar por quê? Pela adenina. Se tem a segunda aí a adenina, você sabe que na outra fita vai vir a timina. Aí depois vai vir com timina de novo, adenina, guanina, adenina. Ou seja, você sabe, conhecendo uma fita, você automaticamente... Ops, aqui está errado. Espera aí. Então aqui você vai saber automaticamente que está errado, certo? Este exemplo aqui, se vocês observarem, o que é que está errado? Se você tem timina em um lado, do outro lado teria que ter a adenina. Então veja aí que as ligações estão completamente erradas. Então vocês pegam uma questão de vestibular e A.6, você sabe que essa combinação aí está errada, certo? Tem uma questãozinha, se eu não me engano está no módulo de vocês, se não estiver no módulo de vocês, está na prova de vocês, que mostra a letra A, letra B, letra C, que vai trazer esse esqueminha desse jeito aí. Então, aí vocês vão saber dizer quais que as ligações estão corretas, certo? Então, nesse caso aí, você sabe com certeza absoluta que está errado, porque timina só se liga a adenina e guanina a citosina, né? Aí tinha uma dica velha, né, mas é bem antiga, né, que era Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, né? Gal Costa, eu espero que vocês saibam quem é, uma cantora excelente do Brasil. Aguinaldo Timóteo também. Não gosto muito de Aguinaldo Timóteo, mas gosto bastante de Gal Costa. Então tem essa dicasinha, Gal Costa e Aguinaldo Timóteo, ou seja, A com T, C com G. Vamos botar aqui outro esqueminha aqui, olha. Então aqui essa primeira fita, um DNA, e se eu for fazer um complementar de RNA, aqui nesse caso, se eu sumir aqui, tá certinho, olha. Citosina com guanina, adenina com timina. Qual é a diferença aqui? Na molécula de RNA, ao invés de você complementar com timina, como o RNA não tem timina, você vai complementar com o U da uracila, certo? Então, aqui a cadeia está certinho, veja, C com G, A com T, e no caso do RNA, como ele não tem a timina, ele vai aparecer o U, lá, veja lá, tem aqueles 3 U, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem a ligação entre uma fita de DNA e uma fita de RNA. Nesse caso aqui, as ligações estão completamente erradas, certo? Citosina com guanina e adenina com timina. Então aqui está timina com guanina e adenina com citosina, completamente equivocado. Esse aqui está certíssimo, DNA com RNA, certo? Então essa aqui foi a parte de ácido nucleico. Com essa parte de ácido nucleico a gente fecha essa aula sobre bioquímica, e a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar citologia, ou seja, o estudo das células. Espero que tenham entendido, fiquem bem, façam as atividades e até a próxima aula. Tchau, um abraço, saudade de todos vocês.